Oi, aqui é a Lili. Sabe quando a gente tem uma espécie de narrativa da história que ela pode fazer ou não sentido? Não estou dizendo sobre gosto pessoal, se agrada ou não, mas que cronologicamente ou até mesmo sobre o desenvolvimento do personagem, aquilo não encaixa. Hoje eu vim comentar um pouco mais sobre tipos de narrativa, seja ela audiovisual ou de livros realmente, roteiros e coisas nesse sentido, que faz com que o público que está lendo ou assistindo acaba comprando ou não comprando a ideia daquela história. Vou começar falando sobre gosto pessoal. Muito de livros, como eu falo muito mais de livros e consumo mais livros, eu acabo puxando para ele. Muito sobre livros é experiência pessoal, é o momento em que você está lendo e também é gosto. Mas eu não quero falar hoje sobre o que é bom ou ruim individualmente. Eu quero comentar um pouco mais sobre o que faz algo ser bom ou ruim, independente da opinião individual de cada pessoa. Toda história, ela precisa de um início, do meio e do final. Aquilo precisa fazer sentido. Geralmente, cada gênero literário ou de qualquer outra coisa tem a sua receitinha de bolo, tem o padrão de que precisa acontecer ali. Por exemplo, nós temos uma fantasia onde acontece a jornada do herói. O herói geralmente ele é tapado, tem um poder ancestral que ele não faz a menor ideia, mas ele, apenas ele, vai ter como salvar o universo no final. Então nós começamos com ele burro, vai ter toda aquela trajetória onde está ali, sei lá, treinando com alguém, aperfeiçoando o seu poder, para que no final da história ele salva o mundo, salva o universo e todas as pessoas que é importante para ele ou não. Geralmente é assim que funciona. Suspense policial. Começa tendo um crime, encontra um corpo, tem toda uma investigação para saber quem é o culpado. No final, nós sabemos quem é o culpado desse crime. Sempre tem algo que acontece na história que faz com que nós definimos que cada uma está em um gênero específico. E daí entra um pouco a questão de gosto pessoal, porque muitas pessoas podem não gostar de determinado gênero. Por exemplo, eu não gosto de suspense policial. Não me convence, não me agrada, não me desperta interesse, mas é algo de mim. Isso não quer dizer que todos os suspenses policiais do mundo é uma merda. Uma coisa nada a ver com a outra. É simplesmente porque eu não curto aquele tipo de coisa que está sendo passada. Mas nós temos também a é bem feito ou é mal feito? Aquela narrativa faz sentido ou não faz sentido? Por exemplo, se você tem um suspense psicológico, onde toda a história se amarra, onde o problema que está sendo trabalhado ali faça sentido no final e que a explicação no fim do livro te convença, é uma coisa. Ou então quando você pega um suspense psicológico que tem 400 tipos de furo diferentes, é tudo muito tirado do nada, é muito conveniente para que a história de fato aconteça ou não, e ao final acaba se tornando meia boca porque a trajetória foi mal escrita ou foi mal passada. Escrita de qualquer maneira, né? Porque seja audiovisual, você precisa de um roteiro ali para os atores conseguirem atuar e para a direção também contar a história de alguma forma. O fato de contar a história, ela precisa de algo específico para ser bem feita ou para ser mal feita. Primeiramente, puxando para os livros que é o que eu mais consumo. Repetição de termo faz com que a escrita seja considerada um pouco mais pobre. Nós temos maneiras diferentes de falar a mesma coisa. Tipo, fulano está com a face vermelha. Isso quer dizer que a pessoa ficou tímida. Ou então, fulano está com seu rosto rubro por ter visto Beltrano. Ao ver ciclano, fulano ficou com a face em chamas. É a mesma coisa que eu estou falando de maneiras diferentes. Não estou dizendo que isso aqui é algo bem escrito, tá, gente? Eu só estou dizendo que tem termos diferentes para você passar a mesma mensagem. E se o autor ele não consegue ter uma diversificada de termos, aquela coisa geralmente começa a incomodar. Eu vou falar agora algo pessoal. Isso não é de um autor específico, é qualquer coisa. Quando alguém vira pra você e fala não, né? Tá escrito ali na história. E fulano soltou o ar que não percebeu que está aprendendo. Gente, já deu. Já deu. Chega. Toda vez que eu leio essa frase, eu reviro os olhos, simplesmente não faz o menor sentido. Como que alguém prende o ar, para de respirar e não percebe? Mas isso é uma coisa pessoal, muitas pessoas podem não se importar. Tem, por exemplo, autores que repetem o nome do personagem demais a ponto de ficar maçante. Tem autores que eles não conseguem desenvolver a construção do personagem e isso é um problema de escrita, isso é um problema de narrativa que está ali na história. Por exemplo, vou dar nome aos bois, vou trazer o que aqui? Trono de Vidro. Se você gosta de Trono de Vidro, eu estou falando só até a metade, tá, gente? Eu não terminei a saga, eu não posso falar pela saga inteira. Eu estou falando até Herdeira do Fogo, que foi aonde eu li. Se você gosta de Trono de Vidro, é um direito seu.
É uma opinião sua, cada pessoa pode gostar do que quiser. Isso não tem nada a ver. O que eu quero dizer é o seguinte, no livro 1, 2, 3 e o livro de contos, nós continuamos tendo um reboot na personagem. Ela desenvolve a personagem, daí ela volta e desenvolve a personagem, daí ela volta e desenvolve a personagem, daí ela volta e desenvolve a personagem. E essa personagem não vai pra lugar nenhum. Ela vive na mesma coisa. Então, eu tô querendo dizer que o desenvolvimento da protagonista não acontece. Se do quarto, que eu não lembro o nome, pra frente vai acontecer, eu não sei porque eu não li. Como eu disse, eu estou dizendo apenas do início. Mas esse início são quase 2.000 páginas de história sendo contada e recontada. Então, aqui eu vejo um problema de narrativa. Eu vejo um problema de... Não vou dizer incapacidade, porque não é incapacidade, tá? No Acotar, por exemplo, a história é contada de uma forma muito mais fluida e muito melhor. Se gosta ou não gosta, também é gosto pessoal. Estou dizendo sobre como a autora escreve. O problema que tem em Trono de Vidro é inexperiência. Era a primeira coisa que ela estava escrevendo, ainda é o início da construção de uma pessoa de fato entrando nessa área. Alguns vão ser bons no primeiro livro? Sim. Tem pessoas que vão ser geniais, assim, fora da curva, na primeira coisa que ela escrever. Já tem pessoas que não, elas precisam de mais tempo para maturar como é a forma de que ela vai desenvolver ali a história dela. Outro exemplo, calma aí que eu vou procurar. Para falar que eu só não falo mal da Sarah J. Maas, eu vou falar do Brandon Sanderson, que é o meu autor favorito. O Brandon Sanderson também começou de algum lugar. O Brandon Sanderson também não era bom pra caramba no primeiro livro que ele fez. E aqui eu tô falando de Elantris. Gostar ou não de Elantris é uma opinião pessoal. Eu gosto de Elantris. Mas você percebe que a escrita do Brandon Sanderson é muito mais pobre no Elantris. Você percebe que tem várias artimanhas ali que não fazem tanto sentido assim. É muito conveniente para que a história termine da maneira que ela termina. Tem coisas que não são bem desenvolvidas o suficiente. E aqui, gente, eu estou falando do meu autor favorito. Ele tem um personagem que não faz tanto sentido assim. Tem um vilão que também não faz tanto sentido. Tem um plotzinho de vilão que eu achei um pouco bobo e bem óbvio, para falar a verdade, mas ainda assim eu gostei do livro. Mas tem problemas de escritas, tem problemas técnicos, tem problemas de narrativa, tem coisas que fazem com que a história não fique tão bem feita assim. E é normal, era o primeiro livro que essa pessoa escreveu. E a questão de ser bom ou não, ou gosto pessoal, se aplica a qualquer coisa. Quer ver uma coisa que é muito boa e eu não gosto? A banda Queen. Gente, não me xinguem. Eu admito que a banda é muito boa. Tecnicamente, ela é maravilhosa. Aquela banda fazia algo que várias outras não têm capacidade de fazer. O Queen era uma banda única, mas eu não gosto. O pessoal fala de Bohemian Rhapsody. Eu sei que ela é sensacional, tecnicamente. Eu sei que tudo nela passa uma mensagem maravilhosa, mas eu não gosto. Entende o que eu tô querendo dizer? E outra coisa que é ruim e eu gosto, Velozes e Furiosos. Não faz sentido. É carro que vai pra lua, é gente que, sei lá, desvia míssil com a mão, é outro que pula na ponte, bate e troca a direção do movimento. Física, o pessoal não sabe nem como é que funciona a física. Uns carros que explodem do nada, outros carros que passa por cima de avião. Gente, a franquia já se perdeu há muitos filmes anteriores. As coisas vão morrendo, vai ressuscitando, traz fulano, pega ciclano. Nada no Velozes e Furiosos faz sentido mais. Eu sei que ele é ruim, mas eu gosto de assistir, porque eu acho divertido. Vou trazer para livros novamente, porque é lógico que eu vou puxar para os livros. Sobre questão de narrativa não agradar, a gente vê muito também a questão de livros clássicos, de muita gente falar que o livro clássico é bom porque ele é clássico. Não necessariamente. Livro clássico tem uma coisa muito específica que é estudo daquela literatura. Isso faz com que o livro seja considerado clássico até hoje. O quanto que ele foi importante na sociedade enquanto ele estava circulando, se ele era o hype do momento ou não, se ele tem algum valor histórico, se ele tem algum valor que vai explicar como era feita a escrita naquela época para fins de estudos ou até mesmo para fins de que você vai conseguir absorver a história que está sendo passada ali, a forma como a língua estava sendo introduzida naquela sociedade naquele momento.
infinidade de coisas. Faz um livro ter sido bom naquela época e ele ser considerado importante até hoje. Mas isso não quer dizer que todas as pessoas irão gostar. Eu, por exemplo, não gosto do Conde de Monte Cristo. Não gosto. Para mim, o Conde, ele é uma história que ele é importante sim até hoje. Ele vai fazer com que as pessoas entendam como era aquela sociedade na época, vai entender por que o Dumas foi importante, como era a sociedade rica daquele tempo, por que ele era escrito daquela forma, por que o autor vai trazer um gancho todo fim de capítulo, já que era lançado em folhetins e não um livro completo, e outras coisas. O Conde é extremamente importante. Mas ele é uma novela, tá? Uma novela francesa que é vendida como um livro Master Blaster extremamente importante que todas as pessoas precisam ler. Primeiro, ninguém precisa ler nada. Nem assistir, nem fazer coisa nenhuma. Cada um faz o que quiser da sua própria vida. E isso é indiferente sobre opinião pessoal, tá? Porque, tecnicamente falando, se você retirasse alguns capítulos do Conde, a história era exatamente a mesma coisa. A construção e desenvolvimento do personagem era exatamente igual. E é disso que eu estou falando. O meu gosto pessoal eu não gosto do Conde. Eu vou dizer que ele é inútil, que todo mundo deveria queimar os livros do Conde de Monte Cristo, quem gosta é errado? Não, uma coisa tem nada a ver com a outra, as pessoas podem gostar. E como eu falei também, ele é um livro importante sim para fins de estudo. Entretenimento vai do gosto pessoal de cada um, mas tecnicamente falando, o Conde tem os seus problemas e para mim o Dumas fez aquilo de propósito, já que ele recebia por linha, então quanto mais linhas tem a história dele, mais dinheiro o Dumas ganhava. Assim, provavelmente eu faria a mesma coisa. Se a minha história é por quanto mais eu escrever, mais dinheiro eu vou ter, por que eu não vou dar uma enroladinha também? E de clássico a gente pode trazer para vários lugares, como por exemplo Tolkien, que é um clássico da fantasia. Eu só li o Hobbit até hoje, mas tem várias pessoas que dizem que o Tolkien ele é devagar, a escrita do Tolkien é devagar, é enrolada, tem extinção de linguiça e coisas do tipo. Eu não sei porque eu não li os outros livros dele, como eu falei, eu só li o Hobbit. No Hobbit não tem isso. Mas é um livro infanto-juvenil, é um livro infantil, então a história geralmente ela é um pouquinho mais acelerada realmente. Mas é inegável dizer que o Tolkien foi e é importante até hoje para a fantasia ser o que ela é, para a gente envolver criaturas mágicas da maneira que são envolvidas hoje em dia, ou até mesmo para falar sobre a construção de fantasia, como ela é feita. Entendeu? O Tolkien ele veio para modificar algumas coisas e estabelecer outras. Ele é relevante, independente se a pessoa gostar ou não gostar do que o Tolkien escreveu. E para mim o Dumas é exatamente a mesma coisa. Ele é relevante, o Conde de Monte Cristo é relevante, tem suas barrigas, eu não gosto, mas ainda assim eu não vou negar a importância do Conde, sei lá, na nossa história da literatura, seja ela qual for. Agora eu quero comentar um pouco o que me faz gostar de um livro, o que me faz gostar da história que está sendo passada. Eu sempre me agrado quando tem personagens desequilibrados, isso é algo que vai me deixar feliz. Vilões, se os vilões forem bem feitos, forem bem escritos, forem bem desenvolvidos, com certeza eles serão os meus personagens favoritos de qualquer história, seja ela qual for. Ou aquele protagonista de, moral duvidosa também vai me deixar muito feliz. Quando nós trazemos para ficção científica ou para fantasia, eu preciso que o universo mágico seja bem trabalhado, ou então, sei lá, que os termos da ficção científica sejam bem desenvolvidos. Eu preciso, é algo de mim. Para mim, se eu pego um livro de fantasia onde a fantasia é mal feita, onde o autor ele não está se importando em me explicar as coisas que, para mim, precisam ser explicadas, eu tenho um probleminha assim, eu acho que é mal feito. Quando nós entramos num livro de ficção científica onde nada fisicamente faz sentido, também me incomoda. Tudo precisa ser real? Não precisa, porque é ficção científica. Não é um livro didático de física. Então eu entendo que, obviamente, tem as suas liberdades, mas tem que ser minimamente próximo para fazer algum sentido real. Lógico que o desenvolvimento da pessoa que está narrando ou da pessoa que é mais bem retratada ali precisa ser feito, precisa ter um começo, um meio e um fim. Pode andar em círculo, sei lá, pode acontecer alguma coisa no meio de uma saga gigantesca que esse personagem perca a esperança na vida e agora ele só queira morrer. Sim, isso faz parte do desenvolvimento do personagem. Não é que ele não pode estar no seu auge e daí pro fundo do poço, não é esse o problema. O problema é quando ele começa de um jeito e termina do mesmo jeito.
E cadê o desenvolvimento desse protagonista? Cadê o desenvolvimento, sei lá, desse antagonista ou de qualquer outro personagem que esteja ali? Essa pessoa estava em ponto A e continuou em ponto A durante 5, 6 livros. Então, precisa que o personagem cresça. De alguma maneira, ele precisa crescer. Ele pode não ter começado burro, mas ele precisa crescer para a pessoa que está consumindo a história, na minha opinião, viu? Seja quando o autor te passa informações novas que ele ainda não te passou, que você não conhece o personagem o suficiente, ou até mesmo o próprio personagem crescendo, em qualquer objetivo que seja. Eu trago isso para qualquer tipo de livro, por exemplo, drama familiar, que ele vai estar no nosso mundo real. Eu preciso que o protagonista, ou qualquer outro personagem que esteja ali, bata de frente com os seus dilemas, ou então que outros personagens peguem esses dilemas e tacam na cara do protagonista para que ele perceba que precisa modificar aquilo ali. Eu preciso que as coisas andem para algum lugar, mesmo que seja pro fundo do poço, mesmo que seja para que no fim aquela pessoa morra. Não é o problema, não é terminar feliz ou terminar triste, mas precisa fazer sentido e precisa caminhar para algum lugar para que o final seja satisfatório. Um filme que eu também amei de paixão e que eu acho que hoje é um dos meus favoritos é Oppenheimer. É um filme que ganhou o Oscar, 300 Oscars nesse ano passado, sei lá. E ele é sensacional, narrativamente falando, questão de filmografia, toda a parte de trilha sonora do filme. Ele é lindo, cara, é um filme lindo, lindo. Tudo que está sendo contado ali, a forma como está sendo contada e toda a parte de o Oppenheimer, de fato, percebendo que ele estava construindo algo que iria matar uma galera, mas que ao mesmo tempo, se ele não construísse, iria morrer uma galera do mesmo jeito. O que tem no Oppenheimer é de uma maestria absurda. Tudo ali se encaixa perfeitamente, mesmo que as coisas vão e voltem no passado. Nós temos um mistério, entre aspas, porque é uma biografia de uma pessoa real, então meio que se sabe como tudo terminou. Ainda assim, tem uma forma de narrar a história que, para quem não conhece a vida do Oppenheimer, vai pegar o mistério e vai pegar aquela ansiedade de descobrir como tudo de fato termina. Cara, é genial. E isso tem em várias histórias. Um exemplo de livro é Mistborn. A primeira era, tá? A segunda era eu ainda não li. Nós temos as coisas acontecendo de uma forma tão enigmática que você não percebe. Parece ser tudo muito pequeno. Nós temos os personagens, todos eles basicamente, numa briga interna tentando saber se o que eles estão fazendo é errado, se é certo, se ter destituído o antigo governo foi uma boa escolha ou não, porque agora uma galera tá morrendo de fome. Tudo que está na cabeça de cada personagem é muito bem trabalhada. E, ao mesmo tempo, as coisas, objetos, mitologias e tudo que está em volta ali desses personagens também está andando junto com eles para que no final do terceiro livro, que é o Herói das Eras, tudo se encaixe, tudo se amarra, até mesmo uma coisa que você achava que era completamente insignificante faz sentido no final. E é isso que faz um livro, um filme, uma série ser sensacional para mim, a minha opinião. Isso aqui é opinião realmente, tá? Tem pessoas que não se importam, mas a minha opinião é isso que faz uma história ser boa, boa, muito boa. Narrativamente falando, eu preciso que os personagens sejam alguém até o fim da história. Não é que toda história precisa ser um rebuliço, não é isso. Por exemplo, Eu Que Nunca Conheci os Homens é uma história completamente linear. Mas nós estamos na cabeça da protagonista enquanto ela vai tendo a mente dela vagando dentro daquele universo ali que está sendo proposto. E as divagações da mente dessa pessoa é o que é importante. As divagações de desenvolvimento de pensamento psicológico dessa pessoa mesmo, de perceber se vale ou não vale a pena continuar vivo, que é o interessante da história. E pra mim, Eu Que Nunca Conheci os Homens também é perfeito. E daí vai pra N outras formas de narrativas que estão sendo contadas ali. Deixe aqui nos comentários o que te faz amar ou não amar uma história, o que te faz se apegar aos personagens, o que te faz falar que aquele livro é o teu favorito ou não. É o que te toca enquanto você lê? É as emoções que te trazem apenas? Ou precisa ter algo técnico na história pra te agradar a ponto de você falar, não, esse daqui é um favorito pra mim. Se você assistiu até aqui, é porque tava curtindo o vídeo, então deixa o teu like, se inscreve no canal se você ainda não for inscrito, tá? Tem um botãozinho de inscreva-se aqui embaixo. Eu vou deixar o link dos livros que eu tenho comentado durante todo esse vídeo aqui na descrição, caso você queira dar uma olhada. Obrigada por ter assistido até aqui, beijo e te vejo no próximo vídeo.